Olá, gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Aqui é a senhora Teres, estamos com a nossa convidada, Carlinha. Tudo bom? A Carlinha é professora, gente, da rede pública há 11 anos. Ela fez parte também dos Radicais Livres, né? Foi voluntária na Casa Paulo Freire, é taróloga também. Sim. E também fez parte do Sebas Turístico. Sebas Turístico. Foi lá, gente. Você é professora, né? Há 11 anos, da rede pública, já está vacinada, então ela está sem máscara aqui, Sim, gente. estou vacinada já há mais de 15 dias, né? Bastante mês passado que houve a vacinação dos professores. São Sebastião foi a primeira regional a ser vacinada, uma das primeiras regionais. Foi uma luta aí, né, para a categoria, que a gente, todas as categorias eram passadas na frente dos professores, assim. Tudo bem que a gente estava em trabalho de home office, mas tinha a ideia de voltar para a sala de aula, a gente tinha que voltar todo mundo imunizado com as 2 doses. Eu tomei a dose única, a Janssen. Estou imunizada, por isso tirei a máscara. Então, mas uso máscara sempre também nos outros espaços, gente, porque mesmo vacinada, ainda é necessário. Só para entrevista aqui, que estamos à distância. Eu queria que você contasse um pouquinho do seu repertório, falasse um pouquinho da sua história, falando um pouquinho de quem é você, se apresenta para todo mundo. Então, eu sou Carla Ramalho, sou pedagoga, né? Moro em São Sebastião há menos de 20 anos. Eu tenho 20 anos em São Sebastião. Estudei em escola desde a adolescência, estudei aqui. Sou professora da rede pública, estudei em escola pública, né? E vivi esse crescimento de São Sebastião inteiro, assim, tipo, inteiro não, né? Da metade pra lá, porque aqui já existe há muito tempo essa região, né? Ocupada já há bastante tempo. E vivo aqui a cidade sempre, assim, né? Desde quando eu era adolescente, né? Fiz parte dos Radicais Livres, que foi um dos primeiros, pode dizer, o primeiro grupo de arte urbana, assim, né? De cultura urbana, assim, digo, no contexto urbano, porque já tinha as manifestações culturais aqui, né? Sim. Que veio do contexto de área rural, São Sebastião, então já tinha um contexto já tinha manifestações culturais. Mas a gente começou a trabalhar uma cultura para a galera mais jovem, né? Não tinha nada, assim, não tinha acesso à cultura, absolutamente nada, né, gente? São Sebastião, 20 anos atrás, não tinha. É uma cidade nova, né? Sim. Então a gente era adolescente, São Sebastião, todo mundo. A maioria da galera roqueira, gostava de outras coisas que não tinham aqui. Queria ter um acesso na cultura, uma galera que produzia, música, tocava violão, outro fazia poesia. E a gente queria se expressar, né? Acho que não tinha nem o intuito de ser famosa nem nada, mas a gente queria se expressar, né? Jovem, adolescente. E a gente começou a fazer encontros culturais, essa galera, né? Unidos Radicais, onde a gente se reunia para recitar poesia, cantar. Eram esses nossos encontros aqui, né? Era na casa do Mansur, que era um músico aqui de Brasília. E isso foi crescendo, até que foi pros bares, e aí começou a fazer o Sarau Radical. E foram 10 anos que eu atuei nesse grupo, né? Levando arte, apresentando, fazendo o debate da inclusão cultural aqui na cidade. E aí depois eu saí daqui para me formar. Fiz pedagogia no estadual de Goiás e voltei como professora aqui da rede pública. Na época, como era para você poder estar fazendo, assim, por exemplo, divulgação ou fazendo com que a galera fosse, né, a esses encontros, assim? Porque hoje em dia, por exemplo, a gente tem as redes sociais aí, que a galera consegue estar tendo acesso muito mais fácil, mas na época como que era? Porque não existia, e aí quando começou a existir, como é que era assim? Gente, lambi-lambi, a gente fazia os panfletinhos, na época o Simpro ajudava a gente ele fazia xerox um colega nosso do grupo fazia à mão, assim, os panfletos, a gente xerocava e saía distribuindo, colava nas paradas, aí teve depois, quando surgiu o Orkut, a gente começou a usar o Orkut, né? Não tinha nem Orkut na época. Surgiu logo depois, assim, né? A gente fazia a divulgação no Orkut e bombava. Gente, os saraus lotavam e era assim, a divulgação assim. Mas é porque não tinha nada pra galera mais jovem. Né? E hoje ainda falta muita coisa em São Sebastião, não tem um cinema, não tem um anfiteatro, né? E a gente tem uma população jovem muito grande. E agora não quer fazer alguma coisa, né? Vai pro plano, vai pra outra cidade. Ou faz aqui, igual vocês fazem, né? E São Sebastião tem essa característica, as pessoas criam suas próprias cenas culturais. Exatamente. Tanto aqui na área urbana quanto na área rural. Sim. É aí que nascem os territórios culturais, a gente lembrando que essa atividade, né, ela entrega o corpo de ações do projeto Territórios Culturais. A segunda etapa do projeto, com realização e gestão do projeto Associação Artística Mapati, com realização Territórios Culturais As Sebastianas, o apoio do Instituto Macondo e o aumento da Secretaria também de Estado, Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Fala mais um pouquinho também, por exemplo, você foi voluntária, né, na Casa Paulo Freire, durante quanto tempo? Foi 2 anos, foram 2 anos.
A Casa de Paulo Freire também existe há 20 anos, né? Engraçado que surgiu no mesmo contexto, do Sede de Cais, mas assim, na mesma época, mas em contexto diferente, porque a Casa de Paulo Freire trabalha com outro público, trabalha com um público mais velho, um público de idoso, que é um público que também tem que ser assistido, óbvio, né? Sim. E aí o Elias, e lá também ele abria muito para sarau, para atividades culturais, assim, que foi um dos primeiros espaços culturais da cidade, né? A Casa de Paulo Freire e o Elias. Ele me ligou, tô precisando de alguém que dê aula aqui. Quer dar aula aqui? Eu falei, eu quero. Mas eu não sei trabalhar com o método Paulo Freire, apesar de ser pedagoga, e a universidade peca muito nisso ainda, porque o método de educação popular, e na época do meu curso eu não aprendi sobre educação popular. Né? Não aprendi na universidade, aprendi o Elias me ensinando ali, né? E lendo Paulo Freire. Sim. Né? E é isso. E depois da Casa Paulo Freire, por exemplo, qual foi o outro projeto que você fez parte? Então, aí eu contribuí com o projeto Sebas Turística. Eu parei de dar aula na Casa de Paulo Freire por conta da pandemia. Porque... então faz pouco tempo tudo isso, né? Sim. Mas eu quero voltar, porque era um público de idosos, né? Casa de Paulo Freire, então foi a primeira coisa, né? É um outro contexto, né? Então eu só parei por conta da pandemia, mas eu dava aula lá com Elias, a Erlis, né? Tinha várias pessoas voluntárias lá. E aí... Paralelamente, eu contribuía com o Sebas Turística, que é um projeto da Aline Carina, que é um projeto de potencializar os pontos turísticos de São Sebastião e região, né? Porque aqui tem a gente é bem privilegiado aqui em volta, né? Tem muita coisa de natureza, cachoeira, pontos turísticos, assim. Tem coisas que os próprios moradores muitas vezes não sabem, né? Não sabem. Porque quando saiu, por exemplo, algumas postagens do Sebas Turística, eu vi alguns pontos que eu mesmo não conhecia, assim, da cidade. Eu falei, gente, existem esses lugares aqui que eu não sabia. E também tem, ela tá lutando por tombamento de espaços, por exemplo, o Morro da Cruz, né? Como a olaria, que tem várias olarias que estão fechadas e que fazem parte da história de Brasília, né? Porque aqui acho que 90% dos tijolos construídos em Brasília saem daqui de São Sebastião, então tem toda essa história. Gente, a gente vive com pioneiro, a gente convive com o pioneiro da cidade, que é o Tio Areia. É um cara que ocupou isso aqui, não saiu daqui, líder daqui, negro, sabe? Que falou, não, vamos ocupar esse lugar, não vamos sair daqui. E hoje está aí, São Sebastião. 11 anos aí na rede pública, quanto tempo você deu aula na área urbana e depois da área rural? Então, eu sou professora de contrato já na rede, e aí eu dava aula em Lusiânia. Quando eu dava aula em Lusiânia, pela prefeitura, eu deixei de lá, vim pra cá, quis me mudar pra cá, voltar pra São Sebastião. E aí eu dei aula muito tempo no ensino especial. Quando surgiu a vaga na escola rural, eu fui pra lá, porque geralmente os professores não querem pela distância, né? Não tem carro, é um deslocamento muito grande. Aí eu pronto, fiquei lá, já tem uns 4 anos que eu dou aula. 4 anos na área rural. Eu amo. E a área do lado de São Sebastião é muito linda. Perfeita. Aqui na área urbana, por exemplo, você dá aula onde? Eu dei aula no Centrinho, no Bosque e no Bosque, Colégio Bosque. E dentro assim, dos contextos, por exemplo, da área urbana para a área rural, o que você percebe, por exemplo, de dificuldades em relação à educação dos alunos em si? Porque a gente percebe, por exemplo, na área urbana, uma dificuldade, seja na marginalização, seja em algum tipo de... alguma coisa que atrapalha, assim, por exemplo, a questão do convívio com a família, desses contextos também dentro da área urbana. Já na área rural, que vem desse modelo mais de campo, tem as outras dificuldades, né? Que são outras coisas que para quem era da área urbana muitas vezes não conhece. O que você encontra-se dentro da área urbana e da área rural, assim, como dificuldade na vida dos alunos, assim, para dentro da escola? Então, assim, quando eu estudei no Bosque, eu dava aula no ensino especial, né? Era uma turma reduzida, mas eu tinha um convívio ali com a escola, né? Porque, gente, e é uma escola super inclusiva, o Colégio Bosque, muito inclusiva. Tem 14 alunos inclusos em salas. Que tem um contexto dali de ser adolescente e tem um contexto da vulnerabilidade social. Tipo, era uma escola que na saída tava lá, o carro da polícia lá, né? Então tem todo esse contexto, né? O contexto de violência também. Hoje tá mais ameno, mas sempre teve ali. Né? Ainda mais por ser uma escola de adolescente, né? Que quando o Estado não chega, a criminalidade chega, né? E então, assim, eu via muito isso, assim, contexto de alunos na vulnerabilidade. E a escola tentando fazer aquele negócio de
trazer os alunos de volta, sim, né? E fazer o resgate. Mas também é muito difícil, porque a escola, ela, igual você falou, é um território cultural, eu acredito que, assim, a escola, gente, é um pensamento meu, tá? ela é a sociedade em miniatura, cara. Porque é ali que você vive, o adolescente, a criança, ela vive os primeiros conflitos sociais micro, que na sociedade eles são macro. Sim. De todos, de violência, de racismo, homofobia, desigualdade social. Então a escola ali é gente de todo jeito, né? Então a gente tem que estar sempre aberto, o professor, a direção tem que estar sempre aberta para essas questões desse debate. Eu lembro que quando eu dava aula, a gente tinha muito debate sobre, vamos trabalhar aqui, sobre o mês contra a homofobia. Então era um debate, né? Dá hoje com a juventude de hoje, que está super antenada, super informada, a gente tem que se informar também. Porque a escola, às vezes, ela ficou um pouco atrasada nessas questões, né? Ainda mais depois, por exemplo, das reformas que está acontecendo, né? Dentro da educação. Da área rural, como você falou, a dificuldade é porque, assim, a maioria dos alunos, por exemplo, na Nova Betânia, que é uma escola que eu dei aula, escola gigante, assim, no meio da área rural, tipo, escola de 2 andares, né? Escola com 3 quadras, né? A diretora era da área rural, ela entendia o contexto, ela era inserida ali na comunidade, né? E os professores? Alguns Vários, também, né? Alguns. A Nova Betânia, da escola rural que eu trabalhei, é a que mais prega a educação do campo, assim. Leva a questão do campo, assim, sabe? Muitos professores fizeram o curso da Escola da Terra. Mas aqui em São Sebastião, na escola rural tem uma parcela bem grande que são do ABC, do Jardim ABC. Que vem todo o Jardim ABC. Por exemplo, a Cachoeirinha era 80% de alunos do ABC. Nossa. E a Cachoeirinha é uma escola no meio de um vale, assim. A Chapada aqui, X-Maria, que são comunidades rurais. Cachoeirinha é uma comunidade rural. E tá a escola no meio do mato, assim. Primeira vez que eu fui lá, gente, vou pra essa escola. Eu fui andando. Falei, meu Deus, onde é que é essa escola? Subi a montanha e tá lá, a escola no meio lá. Escola maravilhosa, cara. Aí tem Nova Betânia, que é metade de lá, da comunidade, e metade do ABC. A única escola que eu trabalhei aqui, que o público é de escola rural, crianças, é a Aguilhada. Que tem um assentamento, atende a galera dos assentamentos, muita gente tem um assentamento na Aguilhada. E a galera dos distritos rurais, Cabas de Baixo, Recanto da Conquista, tem muito... São vilas rurais, né? Sim, e aí é outro tipo de contexto, né? Outro tipo de estrutura educacional, porque lá eles têm uma educação, por exemplo, sobre o campo. Sim. Né? Queria que você falasse mais ou menos o que você viveu, assim, e se vive ainda até hoje. Então, por exemplo, na Cachoeirinha não tem essa questão muito do campo, porque o público não é de lá. Tem um público bem pequeno que é de lá. Mas mesmo assim a escola ainda leva em conta isso. Somos uma escola rural. Vamos trabalhar o contexto do campo, né? Nova Betânia tem essa questão do campo, mas também a gente sabe que muitos alunos, apesar de estar no ABC, que é considerado uma área rural da cidade ocidental, já tem um contexto mais urbano, né? Então, assim, não é só isso, não é só a educação do campo, né? Então tem essa mistura. Mas tem uma parcela lá que é da região. Porque, por exemplo, na Aguilhada, é uma galera assim, que trabalha na terra, tem uma galera dos assentamentos. Então é uma galera que está nesse contexto mesmo de campo. A Nova Betânia também alguns, mas o resto também está no contexto urbano. Do Jardim ABC e do Morro da Cruz. O que é diferente também que você comentou, por exemplo, a própria diretora, né, de uma das escolas mora naquela região, os professores moram. Então acaba que tem esse laço também de proximidade muito maior que muitas das vezes na zona urbana não tem, né? Que é essa proximidade de conhecer a família. E é outro tipo também, né? De educação que você percebe que essa proximidade constrói outras coisas, possibilita outras coisas também. Sim, sim. Eu mesmo, como moradora da cidade, assim, é muito mais fácil para mim entender o contexto das crianças, porque eu moro aqui, eu entendo o contexto, eu conheço, vejo ali na rua. A Nova Betânia, que é uma escola enorme, ela conseguiu se inserir no contexto da comunidade. Muito, assim, tem uma festa que acontece na área. Gente, e assim, São Sebastião é uma parada tão louca que eles têm a própria vida cultural que é totalmente desgarrada do contexto urbano. Sim. Na área rural, sabe? Tem festa que acontece só lá com as pessoas de lá. Por exemplo, a Nova Betânia, eles abraçam muito isso, abraçam muito a cultura local, né?
E porque eles têm muito aluno de lá também. Por exemplo, a festa do Divino, que acontece na Nova Betânia, a festa da Nova Betânia, tipo, que é um bairro de São Sebastião, mas ninguém sabe, mas acontece lá, é grande. Que quem é daqui, por exemplo, se não for lá, não vai ter tipo nenhum acesso, né? Não vai saber. A escola abraçou a festa, porque apesar de ter um cunho religioso, tem um cunho cultural. Então a escola abraçou o cunho cultural da festa e acontece lá, os pouseiros vão lá, né, as famílias vão lá e tem comida pra comunidade. Legal. E aí tem apresentação de catira, assim, aí os alunos apresentam catira. É lindo, assim. Uhum. E é uma coisa que, se eu não tivesse trabalhado lá, eu não queria saber. Porque eu moro aqui na área urbana, não queria saber. Então é isso, assim. Então tem várias realidades em cada escola, assim, né? Uhum. E os diretores da escola, todos que eu trabalhei, eles têm essa preocupação de entender a comunidade, de inserir a comunidade. Mas é mais difícil, por exemplo, na Guilhada é mais difícil, porque todas elas são difíceis porque os pais estão longe, né? Então as crianças vêm de ônibus. Então para trazer a família é mais difícil. Então o ônibus tem que vir no dia de sábado, traz o ônibus, traz toda, né? Então tem que ser. Como é fazer uma reunião de pais na escola rural tem que ser muito planejado. Sim. Porque pai não tem, a maioria não tem carro. Então, assim, a diretora fala com a empresa de ônibus, que no sábado vai trazer os pais, e aí você tem que receber. Por exemplo, a Nova Betânia fazia uma feira porque tinha muito produtor rural, ela fazia um dia, ou tinha reunião e depois tinha uma feirinha. Aí essa proximidade, assim, dos pais, assim, dentro do colégio, participando das reuniões, participando dos projetos, lá você vê isso mais evidente do que na área urbana, por exemplo, porque aqui a gente percebe um contexto de muitos pais não irem nas reuniões ou não participar muito dos projetos, né? Tem aqueles que participam de tudo, mas tem esse afastamento daqueles que estão muito ocupados com o trabalho e tal, e aqui na área rural é outro contexto, né? É de tão difícil quanto, viu? Assim, tão difícil quanto na área urbana. Assim, é muito difícil trazer o pai para a escola, cara. Porque eles ainda não têm essa visão, por uma questão que, às vezes, não é nem assim, não é proposital, né? Tá trabalhando, tá na vida dele, então assim, a escola tá ali, ele tem a confiança na escola, mas ele tem que participar, né? A educação, ela é conjunta, né? Família e escola. Sim. E aí, na área rural, o mais difícil é a questão da locomoção, né? Então, para fazer uma reunião, eu sempre fui professora, nunca fui coordenadora, mas eu acompanho muito e admiro muito o trabalho desses diretores que trabalham assim, que tem essa sensibilidade. Então, aí vinha, né? Então, essa foi uma saída mesmo da escola. De fazer o... em todas as escolas que eu trabalhei no contexto rural era desse jeito. Tinha um ônibus no sábado que ia buscar, ia deixar. Porque senão não conseguia ir, porque não tinha nem como se locomover. Isso que você falou, por exemplo, das escolas se abrirem, né, para poder ter os eventos culturais da cidade. Antes mesmo da pandemia, algumas escolas de áreas rurais elas foram fechadas muito por via dos alunos não irem, né, não ter tantos alunos para aquele colégio, ou por ter essa dificuldade, né, dos pais também estarem conseguindo enviar os filhos para escolas. E aconteceu muito de escolas próximas assim serem fechadas, demolidas, por também, né, não ter investimento por parte do governo. E aí essas escolas deixaram de existir, outras foram centralizadas e aí houve essa mudança, né, grande de alunos indo para uma escola muito distante, várias pessoas vindo de outros lugares, de outras cidades também, assim como acontece aqui. Eu queria saber como funciona assim. Então, São Sebastião tem um contexto diferente porque a gente tem um bairro que cresce descomunal, que é o Morro da Cruz, né? Sim. E como é que você vai atender esse monte de criança? A escola rural tinha um monte de aluno do Morro da Cruz. O Morro da Cruz está num contexto urbano, então Nova Betânia atende muito aluno do Morro da Cruz também, naquela área lá do outro lado da BR, né? Por exemplo, Nova Betânia, que é uma escola rural, são salas lotadas, por exemplo. Que atende o público do Jardim ABC, que atende o público da área rural e também do Morro da Cruz. Mas assim, é igual você, por exemplo, porque para ter uma escola num local, precisa ter uma certa demanda de aluno, né? Sim. E aqui em São Sebastião sempre teve, né, muita demanda, né? Por exemplo, no Morro da Cruz você não tem uma escola. Aí você triplicou a população de São Sebastião com o Morro da Cruz e paralelamente ao Jardim Mangueiral, que a maioria
você é o único funcionário público que mora lá e professores que trazem seus filhos para estudar aqui. Sim. E aí você não teve uma abertura de escola, pelo contrário, você teve alguns fechamentos, como você falou. E aí dá esse boom de uma sala lotada. Por exemplo, na escola rural você tem uma sala lotada, na Betânia as salas são lotadas. Ou escolas, por exemplo, que funcionam, né, com as classes multiseriadas. E aí uma série de alunos de todas as idades participando de uma aula com um professor sustentando tudo isso. Sim. Né? E assim, aí o público que eu acredito que seja maior de comunidade escolar, que quando a gente fala assim, escola é comunidade escolar. Comunidade escolar é a Nova Betânia, né? Tanto é que é uma escola enorme. Escola com 3 quadras, 2 andares. Uma área rural, imagina. Escola gigante, cara. E, só que lá, assim, por exemplo, não tem até um ano. Lá é uma escola que tem da educação infantil até o 9º ano. Né? Tudo junto. É muita gente, muito professor. São 2 salas gigantes, assim. Escola é um mundo, gente. Olha, é um mundo. E aí não tem, tipo, ensino médio. E a galera do ensino médio vem pro São José estudar. Tem um ônibus. São Francisco. E tem um ônibus. Mas o ônibus, por exemplo, volta 10 horas. 9h45, a aula vai até 10h30. Então os alunos perdem aula. Perdem a última aula. Tem essa briga lá na Nova Betânia para ter um noturno. Um ensino médio noturno. É uma pauta da comunidade lá. Necessário. Né? Muito necessário. E a comunidade, ela é muito, assim, muito participativa, assim, lá, assim, a associação rural é muito participativa, então tem as pautas mesmo. Por exemplo, teve a última pauta que foi a questão do ônibus, né? Que agora tem um ônibus que vai de manhã, vai de tarde. Foi uma conquista da comunidade. Sim, né? Para poder ter. Aula remota, por exemplo, como está funcionando para você nesse momento de pandemia? A gente passou, tá em 2 anos já, né? Mais ou menos 2 anos aí de pandemia. Eu assisti durante a participação do Luiz, que foi o professor que participou do Big Brother 2021, ele falou, né, que estava chegando a ter o WhatsApp privado, o pessoal dele, né, já na mão dos alunos, assim, e aí a carga horária triplicou durante a pandemia, assim, né, os professores estavam trabalhando já de madrugada, assim, finais de semana, feriado, e aí eu queria saber como é que foi, assim, olha, pra você. Quando entrou o ensino, eu falo no contexto de Estado e União, da aula remota, né, não teve um plano para isso. Não teve plano para nada na pandemia, nem para a saúde, a gente sabe, né? Então não teve um plano voltado para as aulas remotas, né? Vamos fazer um planejamento. Não teve. Veio assim, ó, vocês vão ter que dar aula agora, isso aqui é a plataforma, fizemos um curso de 1 semana, né? Ótimos profissionais dando curso, mas não tinha estrutura para dar um curso para um professor ali, né? De uma hora para outra você vai ter que mudar todo o seu contexto, né? Então, no começo foi bem difícil. O primeiro ano de ensino remoto, assim, vi para muito professor pirar. Assim, eu como já costumava trabalhar assim com vídeo, com tecnologia, sempre foi mais fácil, mas eu tive que ajudar professores que ficaram desesperados, assim, né? E outra coisa, o professor não teve um plano de internet nem para professor nem para aluno, né? Então, assim, era a nossa internet. É a internet do aluno, a internet pingada que acessa o WhatsApp, que acessa um pouco assim o Google, que é uma plataforma de pesquisa. E outra coisa, a família não tinha uma participação na vida escolar do filho, a maioria não tem. Começaram a ter. Por uma questão cultural, por uma questão de, às vezes, trabalho também não tem, a mãe chega cansada, não tem como. Então deposita ali na escola. De uma hora para outra ela teve que fazer o nosso papel, porque a gente era só mediador. Sim. Né? Só mediador. Uma aula no Google Meet é muito pouco pra gente ensinar, pra gente, né? Fora que falta também essa conexão, né? De estar pessoalmente. Por exemplo, quando eu dei aula na escola Cachoeirinha, eu tinha uns 8 alunos. Então, assim, é um contexto que dá pra eu olhar um por um. Deixa eu ver o caderno aí. Sim. Um por um. Muito diferente, né? Por um lado, assim, do professor tem essa dificuldade, né? De poder estar conseguindo levar esse conteúdo para o aluno, e já para o aluno, por exemplo, vocês estão tendo que viver outro tipo de vivência que até então não viveu. Os alunos, por exemplo, quando estão em casa, muitas vezes têm que se preocupar ou com o trabalho de casa, tarefa de casa, porque está em casa e agora os pais vão colocar, ou é com criança chorando, panela, né, no momento que está durando a aula. E outra coisa, a gente entrou na casa da família.
né? Às vezes eu dou aula lá no Google Meet, tem um pai do lado ali, né? Ele tá ouvindo tudo que eu tô falando. A gente teve que se adaptar a tudo, assim. E aí, fora, tipo, atividade impressa, né? Que muitos alunos que não têm acesso, a maioria não tem acesso à internet de qualidade. Teve que trabalhar com atividade impressa, que é outra coisa, gente. A gente não tá lá ensinando a criança vai ter que fazer ali sozinho, imagina, uma criança. Que aí, às vezes com um pai analfabeto. Que né? muitas vezes, né, a criança, tanto a criança como o jovem, tipo, o momento que você tem ali pra fazer a pessoa encaixar, entender o conteúdo, entender a importância daquilo, é aquele momento assim, né, que aí é mais difícil. Gente, e outra coisa, eu vou falar pra vocês, a gente vai sentir isso daqui a 10 anos, quando essas crianças que estão aqui com essa educação defasada, porque a educação ficou defasada, a educação com a pandemia tá defasada. Sim. Né? Imagina, a criança com contexto de alfabetização remota, gente, não dá, porque a alfabetização é isso, vamos fazer a letra A com a massinha, vamos fazer no chão, vamos fazer não sei o quê. Aí está ali a criança ali no vídeo, é muito difícil. Muito difícil. Então, daqui a 10 anos no ensino médio, a gente vai sentir a defasagem disso aqui. Sim. Criança com dificuldade, vai ter que ter um plano ali pra... Tem que ter um plano pós-pandemia para alcançar isso de novo, porque o ensino está muito defasado, a aprendizagem muito defasada. Seria um plano, talvez, de ensino, ou aí, jogando no ar, assim, que as pessoas podem estar começando a fazer, os professores e aqueles também que participam dos territórios culturais, que são donos também das casas culturais, criar algum tipo de projeto que alinhe após a pandemia ou durante esse meio de pandemia, porque seria muito interessante, né? Você teve os dois tipos de trabalho agora, né? Como professora e antigamente dentro das casas culturais, territórios culturais. Como você acha, como você imagina assim, que pode estar sendo feito assim? É porque assim, a gente não pode falar de educação sem falar de cultura, Sim. né? Eu acho um absurdo você desatrelar, tipo, a cultura da educação, porque na escola a gente está convivendo com... Por isso que é importante, por exemplo, o espaço coletivo, ele é um espaço de aprendizagem, assim como a rua tem que ser um espaço educativo. Sim. A gente não tem políticas públicas para a infância, por exemplo. Né? A gente fala, a gente não tem política pública de infância que usem a rua como espaço educativo para a criança, que é um espaço educativo. Sim. Né? Isso aqui é um espaço educativo que está inserido na comunidade e para uma comunidade mais jovem, né? Então, assim, tem que estar totalmente atrelada. A educação, ela é constante. Eu estava vendo uma reportagem no Professor Repórter que fala uma deputada defendendo o ensino domiciliar. Gente, a educação, ela pra mim, né, como a minha ideia de educação, ela é troca, ela é vivência, ela não é só conteúdo. O conteúdo é importante, mas assim, ela tem que ter vivência, tem que ter um diálogo com o outro. A escola é isso, é pra ser isso. E é na escola que gera também os conflitos sociais, os mesmos conflitos sociais que você tem na escola. Né? E, por exemplo, a gente saiu do contexto entrou no contexto de pandemia, onde eu aqui em Brasília estava defendendo a educação militar, por exemplo. Né? Você chegou a viver isso? Não na escola do trabalho, mas assim, num contexto de juventude que quer se expressar, que quer tá construindo a sua questão de identidade, é bem complicado. Pra minha, tá, gente? Assim, mas eu vejo a educação de uma forma plural, assim. Essa atividade integra o corpo de ações do projeto Territórios Culturais, essa é a nossa etapa 2, tá? Realização, gestão do projeto, Associação Artística Mapati, com correalização do Território Cultural As Sebastianas. O apoio do Instituto Macondo, fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. A gente está com a nossa convidada aqui, a Carminha. Carminha, a gente sabe que dentro da área urbana, a educação na área infantil, ela carece muito, né, de mais professores ou de mais espaços. A gente tem escolas que cobram caríssimo, por exemplo, né, para você ter uma educação infantil. E aí, essa dificuldade, né, para colocar os alunos para estar tendo acesso a isso. Na área rural, como funciona? Então, a educação infantil, eu sou militante da educação infantil, porque é a fase principal do ser humano. Gente, a educação infantil é mais importante que a universidade. Então, ali, primeira infância é tudo.
E assim, aqui em São Sebastião tem escolas de referência, assim, mas ainda é muito pouco para atender a população, né? Porque a educação infantil ela tem necessidade de ter turmas mais reduzidas, porque é um trabalho mais ali, manual com as crianças, né? Então aí você tem, no contexto urbano, escolas mais cheias. Mas engraçado que na área rural sobra vaga. Sobra vaga. Porque a Nova Betânia tem escola, tem da educação infantil até o 9º ano. E às vezes sobra vaga. Porque o público lá é mais adolescente, criança do Fundamental 1 do Fundamental 2. Mas atende mais Fundamental 1, Fundamental 2 mais ABC, né? Sim. População do ABC. Como a população, por exemplo, da área rural ou da área urbana, né, não tem um pouco desse acesso, assim, já que sobra tanta vaga, assim, qual que você acha que é a maior dificuldade pra galera? Além da distância, que a gente sabe que é uma das questões. Apesar de ter o transporte, às vezes tem muita gente que não tem esse conhecimento da importância da educação infantil. Né? A educação infantil, ela prepara a criança para aprender a escrever, ela não ensina a escrever. Então você acha que é mais por falta mesmo do conhecimento sobre... Também, mas assim, isso, também né? A população, a comunidade escolar é mais de crianças de 6 e até 14 anos por aí. Sim. Criança, adolescente, né? De 6 até a segunda fase do ensino fundamental 2. Então, agora a Aguilhada abriu uma sala de educação infantil, ainda também um pouco, mas também porque é recente, né? E a Nova Betânia também tem sala de educação infantil que, às vezes, não completa o número equivalente de aluno, porque não sobra vagas, assim. Aí a escola, aí a direção sempre divulga. Gente, nós temos vaga na educação infantil. Sim. Aí como vai gente, por exemplo, do Morro da Cruz pra lá, né? Sim. E aí que é esse momento, né, das pessoas saírem de bem distante, assim, porque não tem nesses lugares mais próximos, que é uma dificuldade que existe, assim, dentro da área urbana. Você acha que deveria ser feito além de ações do governo? São Sebastião, como ela cresceu nessa questão sem planejamento, né, ocupado e tal, as demandas vão surgindo de acordo com o crescimento da população. Por exemplo, agora, atualmente, se fez uma escola, aquela área ali em frente ao Crixás, que vai atender todo o Morro da Cruz, o bairro Crixás, né? Mas ainda tem uma demanda muito grande de escolas de educação infantil aqui. Porque, por exemplo, aí a gente tem centros de educação infantil, acho que são 4, que são escolas totalmente voltadas para criança, né? Mas aí tem no Caíque, porque sempre tem a demanda aqui, né? Sim. No contexto urbano de criança. Até porque também a mãe tem que trabalhar também, né? Tem que deixar o filho na escola. E porque também é importante a educação infantil. Mas, por exemplo, agora que se tem uma creche em São Sebastião, que é aquela lá fizeram ao lado do bairro Crixás. E a creche é essencial, né? Essa questão da educação, assim, por exemplo, você falou do Crixás, né, que é um condomínio. Né? Você tem dado aula em algum colégio ou tem frequentado, assim, visto, né, como está funcionando essa questão, assim, dos condomínios ao redor? Então, São Sebastião tem essa... A gente está rodeado por um bairro de condomínio, né? Que foi invadido ali. A gente fala que é só aqui de invasão, só o Morro da Cruz, mas o Jardim Botânico, ele foi regularizado agora, não sei, né? E a área rural de São Sebastião está tendo essa... Na pausa. Bem na hora. Com a microzonoterapia. Aproveite essa promoção da Clínica Saúde e Bem-Estar. Na quadra 1, o gravador vai ouvir ele até o final, tá? O gravador vai gravar ele até a noção. Ligue 99668-3264. São Sebastião também, na área rural, tem muito condomínio, que está crescendo, né? Porque ali, essa área aqui é uma das poucas áreas que ainda não tem loteamento, né? E assim, por exemplo, onde eu dou aula hoje, que é a região do Barreiros, que era uma região de área rural, é uma região de área rural aqui, que atende alunos do ABC e alguns ali da região, né, filhos de Chacareira e tal. Não é mais São Sebastião, é Jardim Botânico. E lá tem um crescimento muito grande de condomínios de luxo. Condomínio de luxo, assim, condomínios bastante. Assim, eu vou pra escola e condomínio. Nossa.
E por conta desses condomínios, lá não é considerada mais escola rural. Mas assim, atrás tem um chácara. Chácara. Tem filho chacareiro que vai lá, que estuda na escola. Então essa escola deixou de ter um contexto muito assim de Rural, escola rural. Dos condomínios. Mas a galera dos condomínios não estudam lá. Entendi. Não estudam. Os filhos da galera do condomínio. Uhum. Estuda gente do ABC e da comunidade ali do Barreiros. Sim. Que é uma das mais antigas regiões rurais. São Sebastião hoje é do Jardim Botânico. Mas só pegar o gancho que você falou das aulas, só para fechar o negócio das aulas remotas, por exemplo. A gente está trabalhando aqui no celular com os alunos, né? E aí, os alunos, hoje em dia, a juventude hoje tem muito acesso ao celular, só que a gente não teve a inclusão da internet, né? E aí já entra uma questão da internet como questão de direito também, de acesso à informação. A gente briga tanto pelo acesso à informação e a gente não fala de um plano de internet gratuita, né? Por exemplo, na escola tem internet, a gente paga a internet para o professor, ele faz a vaquinha de paga. A aula remota é da nossa internet. Então são vocês mesmos que juntam, faz vaquinha e pagam a própria internet para poder estar dando aula. Não, quando é no contexto de aula presencial, mas assim, o contexto de aula remota é a nossa internet. A internet remota do pai, 3G, do pai, da criança. E a criança, ela não tem hoje, os jovens de hoje, eu estou me sentindo velha falando isso, os jovens de hoje, eles não têm o hábito da pesquisa, de usar a internet para pesquisa. Então é uma coisa que a gente tem que abrir essa discussão. A pandemia trouxe isso, que é a democratização da internet, que é uma pauta de acesso à informação e pesquisa, porque o jovem ele acessa o quê? As redes sociais. E isso não é inclusão digital como um todo. Né? Porque tem o Google, a internet tem tudo. Fora que os pais também têm muita dificuldade em relação a isso, porque, como você falou no começo, antigamente os pais deixavam os alunos indo no colégio e aquele trabalho de toda a educação do aluno era responsável pelos professores. Agora está na mão dos pais, agora mais isso, né? E aí você percebe que muitos dos pais vêm de um contexto de analfabetização, né? E aí para ensinar o aluno dentro de casa, como você está ouvindo assim isso dos pais diretamente? Não, a dificuldade maior, ainda mais assim no contexto rural, que a gente não tem o contato direto, porque a escola é longe. Então o pai antes já não tinha acesso tanto à escola, de estar lá sempre, porque é longe, as escolas são longe, Nova Betânia é longe, então o pai não está lá direto. O pai ia na escola quando era reunião, né? E agora, nosso contato com o pai aumentou, mas é uma questão assim de criança que mora no contexto rural ou no contexto que não tem um acesso à internet, ela vai receber um mínimo ali. Né? O que a gente faz, o que a gente pede muito para os pais ou para as famílias, é o mínimo. Tipo assim, cara, bota a criança para fazer o dever. Né? Ah, mas eu não entendo. Aí a gente manda um áudio explicando. Como faz. Um vídeo, assim, tipo... Eu não tenho como dar aula na minha casa, porque eu não tenho cama, não sei o que, é tudo pelo celular. Né? Então é um trabalho que você faz agora com os alunos e com o pai ainda, né? Com os pais, porque geralmente os pais vão ensinar, é eles que me perguntam, professor, eu não entendi isso aqui não. Não entendi isso aqui não. Aí eu vou explicar pro pai, é assim. Aí ele ensina pra criança, entendeu? E, por exemplo, você falou que aquele professor no BBB falou, e é exatamente aquilo mesmo. Eu, por exemplo, não atendo pai no final de semana porque eu priorizei pra eu descansar. Mas à noite, a mãe chega à noite, a hora que ela vai. E aí, fez o dever, vai ensinar o menino. Né? É o tempo que ela tem, né? E aí ela, professora, me ajuda, não sei o que, professora. Né? Ou então, assim, fica um tempão sem fazer atividade. E aí, tipo, no final de semana faz, aí manda pro filho, não tem rendimento. Eu vi uma reportagem fantástica que mostrou um menino que ele assistia aula na árvore, né? Com o celular. Romantizando. A gente não é nada de romântico. Rola muito isso, né? A romantização da pessoa. Isso é precarização do ensino. O governo tinha que ter um programa de internet. As crianças assistirem às aulas. Né? E não tem. Não tem nenhum tipo de assistência, ainda nem mais no pro contexto professor. Rural, né? Que piora por conta do... Por exemplo, na Cachoeirinha, no ano passado, tinha os alunos que eram da ABC. Aí os alunos que eram em volta ali, eles usavam a internet da escola. O diretor passou o Wi-Fi. E muitas crianças não têm acesso à internet em casa, né? Aí iam lá.
Eu recebo muita foto de atividade, tipo assim, eu no quintal. Aham. Aí tirar foto do caderno assim, que às vezes procuro sinal, né? Da internet. Sim. Quer dizer, na cachoeirinha, quando eu dava na cachoeirinha, não pegava nem o nosso sinal no nosso celular. Não tinha sinal. Tinha sinal só nas salas do professor, que era mais em cima, assim. Mas lá embaixo nas salas não tinha. Não tinha sinal de internet. Gente. Cachoeirinha, escola no meio do nada. Mas era linda a escola. É linda a escola, maravilhosa. E aí, nesse momento de pandemia, né? Você tá dando aula há quanto tempo dentro da área rural, mais ou menos? Tem 3 anos, Atualmente, 4 anos. Atualmente você tá... Eu tô na escola Jataí, que é uma escola no meio do contexto rural, mas não é considerada rural mais, saiu. Mas tá ali inserida, né? Sim. E aí, dentro disso, né? Então você já tá aprendendo toda essa questão de pandemia na área rural, né? Sim. E aí, vindo para esse contexto assim, mais da área urbana, por exemplo, São Sebastião em específico, ela não é tanto também uma área tão urbana assim, porque a gente ainda é uma cidade dormitório, uma cidade que ainda está crescendo, né? Saindo da agricultura, né? Saindo de tanto desse comércio mais voltadas para a área agrícola. Como você visualiza assim um pouco dessas diferenças assim da educação em si, que não existe, não é tão grande assim dentro do nosso contexto São Sebastião, né? Na nossa cidade. Não é tão grande porque a gente, igual eu te falei, apesar da gente vir no contexto rural, a gente fez um caminho contrário, né? De muitas grandes cidades, né? São Sebastião ainda é uma cidade bem rural, características, né? Então, eu não vejo muita diferença, por exemplo, não tem um currículo muito diferenciado, o que é de lá, do que é daqui, como eu já trabalhei em escola aqui, não tem muito essa diferença. Né? E até porque o público da Escola Rural de São Sebastião, que eu trabalhei, porque tem a São Bartolomeu, que é outra região, tem de outra região pra lá, não conheço. Mas o público que eu trabalhei não tem essa diferença não, porque o público é um público que não é, por exemplo, porque a gente fala Escola Rural, fala daquele a gente tem aquela noção de que ela galera vive no interior, né? No campo. No campo, e geralmente não é esse contexto. Tem os trabalhadores, pequenos agricultores, mas tem a galera que trabalha, por exemplo, na cidade, né? E vai dormir e mora lá. Então o currículo é basicamente o mesmo, assim, não tem essa educação totalmente do campo. Sim. Porque é muito próximo. As estruturas são as mesmas. São as mesmas. É lógico que, né, a gente vai trabalhar o cerrado, por exemplo. Aí a gente tá lá no meio ali, gente, do cerrado, né? É outro contexto, a gente tá muito mais ligado à natureza. Mas não tem essa diferença não, porque não tem uma... não é um currículo totalmente voltado para a educação do campo. Entendi. Porque o público não é todo do campo. É como você me falou, né? As próprias pessoas que frequentam aquelas escolas vêm de cidades próximas ou cidades distantes que não tem escola própria lá naquele lugar, né? Mas assim, ainda tem essa valorização, né? A escola, mesmo com isso, as escolas ainda fazem esse resgate do campo. Sim. Mas não é, tipo, único, assim. Sim. É mais um trabalho, assim, de resgate. Você sente isso, que é mais um resgate da própria história do local, muitas das vezes, assim. Da cultura daquele lugar, daquela galera que vive naquela região. Sim, você sente isso? Sim, é importante a escola fazer esse resgate porque, como você falou, o território cultural ali inserido, né, no meio. E às vezes, por exemplo, a escola vira a associação, usa a escola, associação dos agricultores rurais. A reunião é na escola. Sim. E o diretor tem que estar presente, ele tem que entender o contexto da comunidade. Né? Tem que entender. Aí, por exemplo... Como, por exemplo, o Chicão, por exemplo, que é outro espaço também que tem vários projetos, né? Todo ano você vê vários projetos do Chicão que abre espaço para a galera, para a população poder ter acesso àquilo. Sim. É um exemplo. A escola rural, porque assim, a escola do campo é diferente da escola... Aqui em São Sebastião é um contexto de escola rural, né? Sim. Que está na área rural. Mas não é totalmente voltada para a educação do campo. Entendi. Porque já é outro contexto. São pessoas que vivem da agricultura familiar e não é isso que acontece no geral. Tem uma parcela pequena, mas no geral são pessoas que vivem na área rural, mas trabalham na área urbana, ou trabalham em fazenda, caseiro, ou são do Jardim ABC, da região ali do... Ao redor. Próximo, redor. Né? É sobre a evasão escolar. Você queria trazer alguns pontos, né, para estar falando um pouquinho. Sim, porque, assim, falando no contexto de educação rural,
A gente tem essa dificuldade de acessar as famílias, mesmo quando era na educação presencial, porque mora longe, né? Então a família vinha na reunião e tal. Então, assim, a questão do aprendizado, da gente acessar os pais, da importância da escola, a gente tem mais contato com eles, mas eles estão fazendo o nosso papel ali, né? Sim. E muitas vezes não conseguem, porque tem a didática, né? Às vezes tem a vontade, mas é a didática. O aprendizado é todo um processo, né? E aí, como eu sou professora das séries iniciais, são blocos de alfabetização, né? Primeiro bloco até o terceiro ano. Segundo, primeiro você não retém, que chama, né? Que não, esse termo reprovação não existe mais. Então você não retém. Terceiro ano você pode reter. Entendi. Um aluno. Quarto ano você não retém e quinto ano você pode reter. Então não tem uma evasão tão grande porque não tem a retenção do aluno, né? Sim. Mas não tem aprendizagem, Sim. porque eles vão pro segundo ano defasados agora, né? Só que no ensino médio já tem a retenção. Sim. E o aluno não consegue acompanhar. Então ele chega muitas das vezes lá sem toda aquela informação que ela deveria ter tido antes. Não, vamos chegar, né? Sim. Falando no presente, porque Sim. aí você vai para um contexto de ensino médio, que é um professor que dá aula para uma turma de 40, 50 alunos, ele não vai atingir todo mundo. Não é todo mundo que tem internet. Entendi. Não é todo mundo que tem pai ali pegando no pé, Presente. né? Presente. Então, no ensino médio, a evasão escolar foi gritante. Gritante, assim, porque a gente não retém, mas vai pro outro ano. Mas vai defasado. Entendi. No ensino médio, não, ele abandona. O jovem, ele abandona, sabe? Entendi. Porque não atinge ele, né? E você acha que nesse momento, ainda mais de pandemia, né? Isso aumentou bastante, Demais. esse afastamento. Você percebe, assim, Demais. uma distância maior entre os alunos, assim, um número diminuindo de pessoas frequentando as aulas, por exemplo? Porque, por exemplo, eu dou aula online, Uhum. eu tenho uma turma de 25 alunos. Sim. 12 assistem online. 10, Nossa. né? Assim, frequentes, né? Frequentes. Mas o resto, porque não tem acesso, a internet é ruim, também não tem ali a presença do pai, porque o pai está trabalhando para cobrar Sim. aquilo ali, né? Faz e devolve, então aí a gente como é que a gente vai entender se aquele aluno, como é que a gente vai avaliar o aluno? Sim. Realmente Então daqui a complicado. um tempo, A gente vai sentir isso no futuro. médio ali, daqui a uns 10 anos, gente, vocês vão ver. Porque toda a gente, as pessoas, elas não pensam, elas pensam em, as pessoas têm a visão de política pública de uma maneira imediatista. Sim. E não é. Gente, educação, você investe hoje, você vai ver o resultado 15 anos depois. 15 anos depois, 20 anos depois, você vê o resultado daquela política pública de hoje. Sim. Entendeu? Então, isso que a gente vive hoje, defasagem da educação por conta da pandemia, a gente vai ver no ensino médio. Quando essas crianças de hoje chegarem no ensino médio, a gente vai ver o atraso, assim. Como você acha, assim, para as pessoas, atualmente a sociedade em si, né, conseguir visualizar a importância dessas políticas públicas serem efetuadas no momento agora? A gente sabe que a gente vive com o governo atualmente, né, que impossibilita a gente que não colabora. Não colabora. Mas o que você Pode indicaria assim? solucionar, né? Sim, pode. Mas além de políticas públicas ou de outros recursos também que posso estar apoiando, você acha? Gente, olha, o investimento disso é importante. Você Sim. investe, por exemplo, o acesso à comunicação, acesso à internet. Uhum. A educação remota, a educação de, por exemplo, a plataforma de educação que a gente trabalha, eu acho que é uma coisa que não precisa sair. Uhum. Ela pode ficar. Sabe, vou botar o dever de casa ali na plataforma, sabe? Umas coisas que se a gente aproveitar de maneira positiva vai ser bom. Mas, por exemplo, gente, não teve uma campanha de ensino para as famílias, gente. O governo fez uma campanha. Você não tem campanha. Tipo assim, vai fazer a campanha de vacinação, tem a campanha do Zé Gotinho lá. Gente, vai vacinar. Uhum. A campanha de educação, o governo de fazer o quê? Gente, acompanhe seus filhos em casa. Uma campanha em TV aberta, cara. Uhum. Não teve nada. Vai ter provavelmente agora na época de campanha, né, política, que aí a galera vai tentar se divulgar. Esse governo ele não tá preocupado com isso. Sim. Não tá preocupado com isso, né?
E essa defasagem que eu falei que vai vir na educação é da classe pobre. Né? E a educação é um espaço de poder. Sim. Né? Eu pego muito perto dos meus alunos que eles têm. Gente, vocês têm que aprender a escrever. Escreve direito aqui, porque isso aqui é propriedade sua, é o seu espaço de poder. Infelizmente é isso, gente. É aprender a escrever. Falar não, se comunicar, você pode se comunicar. Gente, é opinião minha, tá? Você tem que fazer entendido, mas escrever é um espaço de poder. É um espaço de poder. Sabe? E eu, como professor da escola pública, eu vejo, gente, é espaço de poder. A educação é um espaço de poder, é um espaço de debate. Sim. E o governo, ele não está preocupado com isso, muito pelo contrário. Ele não quer que as pessoas se empoderem. E era isso, é a coisa mais simples. O governo fazia uma campanha em TV aberta. Fala, gente, pais, acompanhe a vida escolar dos seus filhos, agora nós precisamos de você. Quem faz é a gente, os professores. Os professores, a direção. A direção está sempre falando, gente, acompanhe seus filhos. Se você não sabe, mas eu não sei, mas pergunta, sabe? É isso. Para finalizar, eu gostaria de fazer um joguinho. Um joguinho? Eu gostaria de fazer um joguinho. Dá tempo para fazer? É um jogo de tarô. 5 minutos? Então vamos lá. Sim, falar nisso, você joga tarô, como é que é? Isso aí começou com hobby. Taróloga. Não, mas começou com hobby mesmo. Eu sempre tive curiosidade, aí agora começou. Hoje em dia é minha segunda fonte de renda, assim. Sério? Quanto tempo mais ou menos? 4 anos. 4 anos. Eu trabalho profissionalmente 2 anos. Mas sempre gostei, assim, sempre achei legal. Minha mãe joga também, jogava baralho. Desde criança, assim, eu vi minha mãe mexer com baralho, essa coisa. Eu sempre gostei, assim, achei legal. Outra formação, né? Outra... já é outra coisa bicha, depois eu vou papo bicho. Não, se a gente for acrescentar realmente seu currículo, vai bastante coisa. Meu ascendente é gêmeos, eu gosto de fazer um monte de coisa. Você é de gêmeos? Chique. Então, um joguinho, então, aproveitando esse gancho, vou fazer um jogo rápido. Bate-bola, jogo rápido. Tá bom. Sabe como é que funciona? Não. Vou falar uma coisinha pra você e aí você fala a primeira coisa que te remete. Por exemplo, escola. Escola. Tem que ser uma palavra? Ou uma frase, alguma coisa. Sociedade em miniatura, escola. Escola. Os conflitos sociais começam na escola, gente. Educação. Educação é poder. Conhecimento liberta, cara. Sonho. Sonho. Eu acho que acabar com esse conservadorismo, assim, sabe? Esse pensamento pequeno das pessoas, assim. Que eu acho que dificultou muita coisa hoje, assim. Conservadorismo no sentido de não enxergar a pluralidade, sabe? Das coisas, das pessoas. O medo, assim, que você tem. Ai, gente, do Bolsonaro ganhar de novo. É o meu maior medo, cara. Eu não tenho medo de nada, assim, se tiver só isso. Bolsonaro ganhar de novo. Carlinha, por Carlinha, quem é você? Ai, gente, eu sou... cara, eu acredito nas pessoas, assim, eu sou bem sonhadora, assim, eu acho que ser professor, eu optei por isso, sério, e eu acho que tem que estar meio quem gosta, porque o trem é difícil, gente, é difícil, sala de aula, mas eu acredito nas pessoas, senão eu não seria professora, assim, sabe? Ser professora pra você é? Cara, é a minha missão, é a minha profissão também, que eu também, né... Gente, peraí. Volta aí sua última pergunta, deixa eu só acabar de passar. Lá urbano aí, ó. O rural. Amiga, olha lá, me Sofá, gata. Sofá. Aqui é o workshop do rural e do urbano. Ser professora pra você é? Então, eu vim de movimento social e aí ser professora me fez fazer dos meus valores, né? A minha profissão, assim, sabe? Porque a gente insere nossos valores na nossa sala de aula, né? O professor, ele tem um poder muito grande, cara, assim, nas pessoas. E a gente tem que aproveitar pro bem, né? Para as coisas boas. É uma missão. É uma missão. Carlinha, foi um prazer ter essa conversa aqui com adorei você. também. Espero ter mais. Essa atividade integra o corpo de ações do projeto Territórios Culturais. Essa é a etapa 2 do projeto. Realização e gestão do projeto Associação Artística Mapati, com co-realização do Território Cultural As Sebastianas, apoio do Instituto Macondo, fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Essa foi a nossa convidada, Carlinha Ramalho. Ai, amei. Obrigada pelo convite. Foi um prazer, espero que você volte de novo depois. Vida longa a esse espaço aqui, a Sebastiana, da Biblioteca Estudar Absurdo. É isso. É isso. Axé. Isso é educação. Achei. Muito obrigado. E é isso, gente.
Beijão.